A Rainha Cíntia. Elizabeth, confirmada agora a morte dela, aos 96 anos de idade. O Palácio de Buckingham confirmou hoje a morte da rainha. Ela estava no trono desde 1952. Desde o início da manhã de hoje, havia muita apreensão no Reino Unido com o anúncio de que o estado de saúde dela exigia observação médica. Familiares foram chamados até Balmoral, que é o palácio onde ela está na Escócia, passando a temporada de verão, era um lugar onde ela sempre ficava. E o último a chegar foi exatamente o príncipe Harry, que foi sem a Meghan. Todos os demais chegaram e o Palácio de Buckingham acaba de confirmar a morte da Rainha Elizabeth II, que era recordista, né, no trono. Enfim, havia essa expectativa, muita gente já na frente do palácio. Eu acredito que a gente tem até imagens de lá, temos um link que está no nosso portal Meio Norte, com imagens ao vivo da frente do palácio. E aí acho que essa imagem já era do anúncio, tá? Nesse momento aqui, a BBC divulgando, confirmando essa informação. Ela estava na residência de férias, né? O que castelo. É o palácio que fica na Escócia. Exatamente. E aí nós mostramos recentemente aqui, inclusive. Há 2 dias, ela deu posse à nova primeira-ministra, Liz Truss, que foi até lá e ela fez uma aparição pública, né? Ela fez uma aparição pública. Agora, o que chamou muita atenção, Ari, Kátia, Apoliana, Ananias e telespectadores, foi que o palácio costuma ser muito discreto. Então, naquele momento em que eles disseram que havia uma apreensão, né, e ela estava sob esses cuidados médicos, já se imaginou que fosse uma questão grave. Desde muito cedo, ruas foram fechadas em Londres, a troca da guarda que acontece foi suspensa também, e essas informações iam chegando aos poucos. E tem uma série de curiosidades sobre isso aí, tem um protocolo para as mortes, né? Sabe que a primeira pessoa a ser informada é a primeira-ministra, depois da primeira-ministra, os chefes de Estado, são 14 chefes de Estado que ainda estão sob comando da monarquia, e depois é que é divulgada a informação. Tem todo um protocolo, inclusive já tem horário para que o Charles, que é o herdeiro direto do trono, assuma, né? Acontece, salvo engano, gente, porque eu li tanta informação, 10 horas, acho que 10 horas de amanhã, se não me engano. E os funerais também levam muito tempo, né? São 10 dias, eu acho, de funerais. É um ritual. Chefe de Estado. Agora há pouco, o presidente Joe Biden tinha mandado uma mensagem dizendo que as orações dele estavam com a Rainha Elizabeth. Demais presidentes se manifestando, ainda pedindo orações e desejando melhoras, né? E muita gente na frente lá do palácio, que é a residência dela, que ela mais gostava, pessoas chorando, desde muito cedo. Tem um Twitter aqui, eu mandei o link para você aí, Juliana, se der para a gente colocar no ar, é um comunicado da conta oficial da família real, que afirma o seguinte: a rainha morreu pacificamente em Balmoral esta tarde. O rei e a rainha consorte permanecerão em Balmoral esta noite e retornarão a Londres amanhã. Não, acho que está errado a tradução aqui, né? Mas é o comunicado oficial, está aí na tela. Ari, traduz para a gente. A especialista em inglês aqui é Cíntia Lages. Não, é isso mesmo. Eles voltam para Londres somente amanhã. Eles ficam aí. Eu acho que é aquele momento, né, da família, eles ficam aí. E essa história do protocolo, sabe como é que comunicam para a primeira-ministra, no caso a Liz, né, para o primeiro-ministro, com a frase, the bridge is down. The London Bridge is down. A ponte de Londres caiu. É o protocolo britânico para a morte, no caso, para a morte da Rainha Elizabeth II, né? Era recordista. E desde cedo, né? muito burburinho, muita especulação se já havia se confirmado ou não, e era só uma expectativa, porque, exatamente como a Cíntia está falando, existe todo um protocolo até chegar a informação realmente oficial para a população. Isso, o nome dessa operação, né, que a Cíntia citou, é exatamente esse que está inserido na frase, é a Operação London Bridge, que é a operação que vai dar do primeiro comunicado ao secretário dela, né, o Sir Edward, até os chefes, tanto que estão diretamente sob
a gestão do Reino Unido, quanto aquelas outras 36 nações que tem a rainha como uma chefe simbólica, né, da Commonwealth. Olha, você está vendo aí na tela o portal meionorte.com com o Urgente trazendo a informação. Morre aos 96 anos a rainha Elizabeth II. Toda a cobertura você confere no portal meionorte.com. A gente está posicionando a Socorro Sampaio, direto de Viena, na Áustria, que vai trazer para a gente informações ao vivo também dessa notícia que acaba de chegar, notícia urgente, a morte aos 96 anos da rainha Elizabeth II. Ela estava na residência de férias da família real. Tem uma especulação de que ela teria sofrido uma queda. Desde cedo falava-se sobre isso, né? Nada confirmado, né? Assim, é tudo muito discreto em relação a isso, até porque a gente está falando de uma monarca, né? De alguém que é a representação né? A representação da monarquia britânica, que é a mais poderosa ainda, né? No mundo, tanto que a primeira-ministra foi até a Escócia para dar posse. Agora, é muito curioso que ela tenha morrido 2 dias depois de nomear a Liz, né? A Liz Truss, que também mandou, hoje de manhã também falou que estava torcendo muito pela recuperação da rainha Elizabeth II. E quanto tempo depois da morte do companheiro, do príncipe? Pois é, pouco tempo depois do príncipe Philip, né? Morreu aos 99 anos. Ele morreu em abril de 2021. E a confirmação aqui de que o parlamento vai ser convocado em caráter especial para que o Charles, que é o herdeiro da coroa britânica, seja proclamado. E aí a previsão é de que seja às 11 horas da manhã do dia seguinte à morte. Isso, eu tinha visto 10 horas, então deve ser realmente 11 horas da manhã. E tem a história dos funerais também, Ari, né? Sim. A Socorro está no ponto, ao vivo, direto de Viena, na Áustria. Socorro, notícia urgente, a morte, infelizmente, aos 96 anos da rainha Elizabeth II. Pois é, Ananias, o Palácio de Buckingham anunciou oficialmente a morte da rainha Elizabeth, de 96 anos, agora há pouco. Mas desde cedo, Ananias, a família já havia sido convocada para o castelo de Balmoral, castelo que é a residência de verão da família real, castelo em que a rainha estava já há algumas semanas. E toda a família convocada, toda a família reunida em torno da rainha, e isso já indica a gravidade do momento até então. O príncipe Charles, que é o herdeiro do trono, foi um dos primeiros a chegar no castelo, ele junto com a esposa Camila e a irmã dele, a princesa Anne. O palácio divulgou por volta de 12h30 horário local, 7h30 da manhã horário de Brasília, um comunicado de que os médicos estavam preocupados com a saúde da rainha e que ela ia permanecer sob supervisão médica. E aí outra dica, mais ou menos, os médicos já estavam preparando a população. Eles disseram que ela estava confortável, olha só, ou seja, a rainha não sofria e estava descansando. Agora, Ananias, é notório o estado de saúde da rainha após a morte do marido dela, do príncipe Philip, morte que aconteceu em abril do ano passado. A rainha, que estava recentemente com problemas de mobilidade, andava com a ajuda de uma bengala. Outubro do ano passado, pouco tempo após a morte do marido, ela chegou a ser hospitalizada, ela passou a noite em um hospital de Londres. Desde então, ela apareceu pouco em público, ela cancelou inúmeros eventos, inclusive cancelou eventos das comemorações do próprio jubileu, comemorações que aconteceram no mês de junho. A rainha não foi, a gente mostrou aqui no Agora, ela não foi a Londres nomear a nova primeira-ministra, Liz Truss, nem receber a carta de renúncia também do ex-primeiro-ministro Boris Johnson. Agora, Ananias, há muitos anos o Palácio já preparou todo o ritual que deve ser cumprido com o falecimento da rainha. E essa operação vazou, já foi publicada, o nome da operação é Torre de Londres. Ou seja, no momento da morte da rainha, oficialmente, o secretário particular dela liga para a primeira-ministra com a seguinte frase: a Torre de Londres caiu. Isso indica que a rainha está morta. E aí, no mesmo dia, hoje mesmo, o príncipe Charles já é o rei britânico, já é o rei da Inglaterra. No dia seguinte, só amanhã, ele fará um pronunciamento à nação. O príncipe Charles, que tem 73 anos de idade, já vai fazer 74 no próximo dia, em novembro,
e ele vai ser a pessoa mais velha a assumir o trono britânico. A esposa dele, Camila, vai ser rainha consorte, é uma rainha sem poderes soberanos. Isso também foi uma decisão da rainha Elizabeth II, decisão que foi anunciada ainda este ano. Isso para a rainha queria, com essa decisão de rainha consorte, agradar as pessoas que não veem a Camila com os bons olhos, porque culpam Camila pelo fim do casamento dela com o príncipe Charles. E nessa operação Torre de Londres, tem assim tanta lista, o que fazer, todos os rituais, por exemplo, todas as bandeiras devem ficar a meio mastro, no máximo 10 minutos após o anúncio da morte. As redes sociais da família real devem exibir apenas uma página preta, até a roupa dos apresentadores da BBC e a programação de toda a TV da BBC já foram estabelecidas. O corpo da rainha também levaram em consideração se a rainha morresse na Escócia, no castelo de Balmoral, que ela amava tanto, como que aconteceu, o caixão deve ser levado para Londres de trem ou de avião, ainda não foi decidido. O corpo dela, o caixão será levado, vai ficar dias na abadia, primeiro vai para o Palácio de Buckingham, depois vai para a abadia de Westminster, para a despedida da população. A população vai poder se despedir da rainha. O enterro acontece somente 10 dias após a morte. E no dia do enterro será feriado nacional, é um dia de luto, é um dia feriado em todo o Reino Unido. A rainha será enterrada, deve ser enterrada, na capela do castelo de Windsor, ao lado do pai dela, o rei George VI. A coroação oficial do filho, do herdeiro do trono, do príncipe Charles, hoje ele já é rei, mas a coroação oficial só vai acontecer um ano após a morte da mãe. E depois a gente também pensa outras grandes mudanças que vão acontecer no Reino Unido com a morte da rainha Elizabeth. Por exemplo, a moeda, né, a moeda do país, a libra, que tem o rosto dela, vai ser trocada, vai ter o rosto do rei, o passaporte, o selo, o próprio selo, né, dos Correios, também vai ter que mudar. Até o hino, né, que é God Save the Queen, Deus salve a rainha, será mudado para Deus salve o rei. Ananias. Socorro, nós estamos vendo aí imagens ao vivo. Traduz para a gente que local é esse, essa mobilização. Essas imagens que a gente está vendo, Ananias, são no Palácio de Buckingham, que fica em Londres, que é a residência oficial da rainha. Apesar de oficial, mas desde a Covid-19, a rainha foi para o castelo de Windsor, ficou todo o isolamento lá, o confinamento, e há muitas semanas ela foi para o castelo de Balmoral, na Escócia, isso. Agora, isso aí, Ananias... Socorro, eles estão mostrando ali um documento, muita gente tirando foto, você está vendo, né? Esse documento, Ananias, essa multidão já começou desde o anúncio de que a rainha estava em cuidados médicos. Agora, após o anúncio da morte, você está vendo que essa multidão já dobrou. Esse anúncio, isso aí tudo também está programado, Ananias, naquela operação que eu falei, a Operação Torre de Londres, a operação logo após a morte, eles vão colocar essa nota de falecimento. Você lembra que quando nasce um bebê real, eles também vão aí para esse portão e colocam o nascimento de um bebê? Também isso acontece na morte. Então, isso aí é como se fosse uma nota fúnebre, é o aviso da morte da rainha no portão do Palácio de Buckingham, em Londres. Ela não está aí, né? O corpo está Não. Está na Escócia, que fica aproximadamente 800 quilômetros de Londres. Foi um castelo que foi construído no final volta 1800, final do século XIX, foi construído pela rainha Vitória, e a rainha Elizabeth amava o castelo de Balmoral, na Escócia. Ela ficava mais à vontade, mais livre dos paparazzis, gostava de caçar, gostava de, às vezes, dirigir, andar a cavalo. E a gente está vendo aí que milhares de pessoas já estão se deslocando para aí, já estão aí, mesmo o corpo não estando aí nesse local, mostra que isso deve crescer, deve aumentar durante o dia, e dentro tem toda essa programação, são 10 dias, né, Socorro? Sem dúvida. Isso mostra isso, né, Socorro? Isso mostra o quanto ela é querida, e eu queria que você, que já trouxe aqui no Jogo do Poder várias
matérias, várias informações a respeito da Rainha Elizabeth, desse esse testemunho, né, do povo inglês, não só, mas também de todo o Reino Unido, de toda a Europa, que sempre teve essa relação, né, com Elizabeth II, uma relação de muito carinho. Ananias, eu acho que não é a monarquia que é uma instituição, claro, mas eu acho que a própria Rainha Elizabeth é uma instituição. Em todas as pesquisas de opinião sobre a monarquia, sobre os membros da monarquia, a Rainha Elizabeth é disparada na frente. As pessoas gostam da rainha pelo posicionamento dela e o que ela tem passado e o que ela tem feito para sustentar essa monarquia. Os sacrifícios que ela também tem exigido da família, muita gente é contra, muita gente não aceita, mas o fato é que para ela é a monarquia, é a instituição em primeiro lugar. Vem na frente dos filhos, do pai, dos netos, de qualquer pessoa. É a instituição, é a monarquia. E muita gente, olha, eu não sou expertise nem monarquia, mas muita gente que Ananias, diz que vai ser uma profunda mudança agora, é realmente o fim de uma era. O fim de uma era sem a Rainha Elizabeth. Vamos ver agora como será. Até muita gente especulou que o príncipe Charles poderia não assumir e já passar o cargo para o filho. Mas aí precisa de muito protocolo, precisa de muita coisa. Ele teria, inclusive, que abdicar para poder passar para o filho. Eu acredito que não. Eu acho que ele vai sim assumir, já é o rei da Inglaterra. Muita gente diz que ele deve adotar o nome de Rei Charles III. Provavelmente muita gente aposta que será o nome. E ele vai sim ser, já é o rei, e com a rainha consorte aí, Camila. Cíntia? Lembrando que a Diana morreu há 25 anos, no dia 31 de agosto, né, Socorro? Há 25 anos, isso mesmo, então, Cíntia. Pois é. E era outro membro da monarquia, desculpa, Socorro, outro integrante da monarquia, que era muito carismática, que era e é amada ainda hoje, cuja morte gerou uma comoção nessas mesmas proporções, né? É uma situação que se repete 25 anos depois, né? Isso mesmo, e que fez a rainha, né, dobrar aí a cabeça, o pescoço, e ela que não queria homenagear a Diana, depois que ela viu a comoção, ela voltou atrás. Agora, outra informação também sobre a família real é que o neto dela, o príncipe Harry, que abandonou a monarquia, não queria mais fazer parte da família, achou muito difícil, muito pesado, né, carregar todo, até pelo tratamento que ele alega que a mulher dele, a Meghan Markle, sofre ou sofreu. Então, ele já está indo para a Escócia, o casal estava no Reino Unido, eles estão numa tour aqui para a Europa. Ontem eles estavam na Alemanha, na cidade de Frankfurt. O príncipe Harry, ele está indo para a Escócia, ele está indo para o castelo aí de Balmoral, mas a esposa, a Meghan, não vai. Ela fica em Londres. Já o príncipe William, com a esposa Kate, os dois já estão no castelo, ao lado da rainha. Tá, então, olha, e isso é muito forte, né? Olha, o Reino Unido praticamente vai parar agora, Ananias. Isso aí agora, mais uma vez, ao vivo, né? No castelo de Balmoral, na Escócia. Os carros entrando aí. Sobre a BBC, para explicar para as pessoas, a BBC é uma emissora pública, é uma TV pública, né? Então, por isso que os apresentadores é uma extensão do Estado. Então, os apresentadores, aliás, né, Socorro, foi um dos aspectos que mais chamaram a atenção de quem mora lá no Reino Unido, foi que eles já estavam de negro desde hoje cedo. Estavam usando preto na programação da BBC. Isso, e olha só, o apresentador, ele apareceu porque naquela operação Torre de Londres, os apresentadores têm que usar preto, a gravata dos homens, né, a gravata dos apresentadores tem que ser preta, e eles não podem exibir, até de hoje, até o enterro da rainha, a BBC não pode exigir nada que lembre comédia, que seja alegre, que faça as pessoas sorrirem. E eles também têm que exibir de hoje, até o enterro da rainha, a BBC tem que exibir todos
os documentários, e olha, são dezenas até centenas de documentários sobre a rainha, sobre a família real. Agora, um apresentador, Cíntia, eu não lembro o nome dele agora. Ele foi apresentar hoje cedo de preto com uma gravata preta e foi bastante criticado, porque a rainha não havia morrido. Então, muita gente até falou que ele está agourando, como a gente fala aí, né? Ele foi bastante criticado por isso, mas agora é a regra que deve ser seguida. Eu mandei para a Juliana uma foto do príncipe William chegando ao palácio. É uma foto que ele está no carro, conseguiram flagrar um semblante aí bem sério. Ele está na frente, olha, tá vendo? Está na frente. Ali atrás é o Edward, né? Acho que sim. O filho, né? Com a Sophie. Isso, com a Sophie. E aí é o flagrante do momento em que ele chegava. Já veio bastante ali, um semblante, né? Sim, já bem carregado, né? Já era um prenúncio desse... Todos os filhos da rainha estavam ao lado dela, todos foram convocados. E realmente, Cíntia, o que parece, Ananias, é que não era algo muito esperado, apesar da fragilidade da saúde da rainha, porque hoje cedo a notícia aqui foi o príncipe William com a Kate levando os filhos para o primeiro dia de aula, para o primeiro dia da escola. Essa foi a notícia de hoje cedo. Então, poucas horas depois, a notícia mudou, foi o estado de saúde da rainha. E confirmando o protocolo que a Socorro nos informou, o site da família real fica todo preto. Ficou todo preto e com a mensagem do falecimento da rainha Elizabeth II. Todos os sites do governo, ligados ao governo britânico, também têm que exigir, olha aí, tem que exibir uma tarja preta. Da família real é todo negro, os sites do governo britânico têm que exibir uma tarja preta. E sobre a questão do príncipe Charles, que já se torna o rei da Inglaterra hoje, nos próximos dias, ainda antes do enterro da mãe dele, que deve acontecer, como a gente falou, em 10 ou 12 dias no castelo, na capela do castelo de Windsor, o príncipe Charles, agora já como rei da Inglaterra, ele sai em uma turnê, isso antes do enterro da mãe, e ele vai visitar os 4 países que fazem parte do Reino Unido. E ele começa justamente na Escócia, onde ele já está. Então, ele vai à Escócia, depois do Reino Unido, ele vai à Irlanda do Norte, ao país de Gales e à Inglaterra. É outro ritual também, ritual que já está estabelecido naquele plano que eu falei, que é o plano Operação Torre de Londres. Todas as emissoras de TV, as principais emissoras de TV do mundo, sempre destacando isso, que apesar da fragilidade física da Elizabeth, e nos últimos tempos, desde a morte do marido, ela vinha demonstrando mais isso, ela foi muito importante, né? Foi uma grande mulher, porque ela conseguiu conduzir durante todo esse tempo a monarquia, com todos os escândalos que afetaram bastante a credibilidade, e também com a situação financeira desses países, e sempre trazia à tona o fato de que a monarquia gastava muito. Então, ela conduziu tudo isso nessa sequência, desde aquela grande crise com a morte da Diana, depois, antes a separação, depois a morte, e aí, por último, agora o rompimento, né, da Meghan com o Harry. E eu imagino, o Harry que deixou a monarquia. Eu imagino que depois dessa comoção e desses momentos, o grande assunto vai ser o fato da Meghan não ter ido, né? A gente não sabe se era uma exigência da não presença dela, porque também a gente não conhece como eram as relações dela com a rainha, mas de toda forma não foi nada bom para eles ela não ter ido, né? Nesse momento. Pois é, nesse primeiro momento não, né, Cíntia? A gente vai esperar o que vai acontecer, mas que foi estranho foi. Foi muito Meghan estranho. Estava com o Harry. Como é que o Harry vai e a esposa não vai junto, né? Aí já tá alguma coisa está errada, é verdade. Agora, outro grande escândalo que a rainha sofreu nesses últimos anos foi do filho dela, o príncipe Andrew, Sim, que é o filho querido. Dizem que é o de assédio, abuso, né? sexual de Abuso menores, sexual, de pedofilia. Ele chegou, foi um longo, demorou vários anos. Os Estados Unidos queriam que ele pudesse ir até lá
para depor, ele nunca concordou, claro, nunca concordou. Terminou que fez um acordo, teve que pagar milhões de dólares para a moça que o acusava de pedofilia. Mas isso foi terrível para a rainha, ela teve que afastar o filho. Ela afastou o filho, ele foi barrado de toda, inclusive na comemoração do jubileu, o príncipe Andrew não estava ao lado da rainha na tribuna de honra aí do palácio. E a BBC publicou o obituário da rainha Elizabeth. Dá para a gente colocar aí, Juliana, no ar? Publicou agora há pouco o obituário da rainha Elizabeth II. A Vogue também publicou um obituário lindo sobre ela, falando isso, né? Que era uma mulher magra, fininha, pequena, pouquinha, mas porém uma grande mulher. Atravessou a história, né, Cíntia? Ela atravessou a história, os momentos da história, não só da Inglaterra, mas em todo o mundo. Você vê, ela tá presente. Segunda Guerra. Isso. E ela foi a mãe dos meninos, né? Estou falando aqui eu como mãe, assim. Ela foi a mãe quando a Diana morreu. Ela que completou toda aquela... Ela precisou fazer isso também. Eu lembro que tinha os escândalos do Harry, que era, né, playboy, mulherengo, aí tinha várias... Garoto rebelde. História da cueca, né? Usou fantasia de nazista. Teve isso também. Então, tudo que eles faziam, eles cresceram, amadureceram durante o reinado dela, né? Conseguiu, Ela conseguiu essa condução da coroa, da monarquia, mantendo, inclusive, essa aura, né? Tanto para os ingleses como para o resto do mundo. E o obituário destaca: o longo reinado da rainha Elizabeth II foi marcado por seu forte senso de dever e sua determinação em dedicar sua vida ao trono e ao seu povo. E dizem que tinha um ótimo senso de humor também a rainha. Agora, voltando aí a finanças, que a Cíntia falou nas finanças, já tem muita gente comentando também, Cíntia, todos os telespectadores, que o Reino Unido vai gastar milhões com o funeral da rainha. Já tem muita gente também reclamando que é muita grana que vai ser usada porque o que estão dizendo é que esse será o maior funeral que já existiu de todos os tempos. Estou procurando aqui para ver se já tem manifestação do presidente Bolsonaro. Até agora não. Eu vi que a Rani mandou ali no portal a manifestação do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Foi a primeira autoridade brasileira que eu vejo porque eu procurei de todos. Aqui deu uma busca bem rápida. E foi a primeira que se manifestou. Rapidamente aqui, eu recebo com tristeza a notícia de falecimento da Rainha Elizabeth II, que era chefe de Estado, aí ele fala um pouco sobre o que ela era, e no final diz: em nome do Congresso Nacional Brasileiro, presto condolências à família e a todo o povo do Reino Unido. Rodrigo Pacheco também tuitou, né? Tá no tweet, a nota oficial também divulgada. O presidente Bolsonaro ainda não publicou nada, e não vi ainda outra autoridade também publicando. Tá aí, né? Nada, nem após a morte, Cíntia? Não, até agora não. Às vezes ele demora. Da presidenciável Simone Tebet, ela se manifestou também nas redes sociais sobre a morte da Rainha Elizabeth, dizendo que ela foi aí um exemplo de liderança feminina, né, ao longo de décadas, e manteve o equilíbrio de uma nação poderosa como o Reino Unido. O presidente da França, Porque Emmanuel Macron, já publicou. Já se manifestaram? Já, o Macron já se manifestou, ele destacou aqui o quanto ela conseguiu manter a unidade da nação, né, nesses 70 anos aí de reinado. E, enfim, solidariedade. Postou uma foto linda dela aqui ela usava essas roupas, os terninhos, né, de cores diversas, sempre a mesma bolsa, sempre o mesmo sapato, isso. É sempre o mesmo estilo de sapato ao longo dos anos. Pode olhar qualquer foto de qualquer época da rainha, é sempre o mesmo estilo de sapato, é sempre a mesma bolsa. Agora, Cíntia, é porque muitos líderes se manifestaram já mesmo antes da morte, desejando né, uma recuperação. Verdade. Nada, aqui não tem até nada. Bem antes. Não, eu estou atualizando direto aqui o Twitter dele, não, até o momento não temos nada, não.
Agora, realmente é claro, como a rainha definiu. Olha aí, essa Socorro. foi a última foto Essa da é a última rainha imagem, pública. né? Essa foi a última. é E a isso que a gente última mostrou aqui imagem. foi a última foto. Ela A última parecia imagem bem, dela né? Ela parecia bem satisfeita, Ali, ó, maquiada. na mão dela, Cíntia, alguns internautas focaram e verificaram que já tinha sinais na mão dela de algum problema mesmo de saúde, que a mão está bem avermelhada, algumas marcas como de... se tivesse o soro, Isso, exatamente. medicamento. Fosse alguma via, né, ali de... Tem como voltar a imagem lá, Juliana? A imagem... Ela com a... Que é a última, né? É a última imagem pública da rainha. Na verdade, a Liz começa, então, a sua gestão à frente desse né, lá como primeira-ministra, como Outra tem sido foto, a última pessoa pública, a última autoridade a ter contato com a rainha. E já tem muito meme maldoso com isso na internet, viu, gente? Que eu já vi né, vários. Tem todo o histórico da Liz, né, de esquerdista, contra a monarquia. Não, tem meme de tudo. Aliás, aqui no Brasil tem todo tipo de piada e de meme, como já é de se esperar, né? E aí a gente tem aqui a manifestação do ministro das Comunicações, né? O Fábio Faria, ele postou um tweet rápido dizendo que é uma grande perda para todo mundo, foi uma líder que serviu de exemplo para muitos e cumpriu sua missão de vida, e manifestando também conforto aos familiares, mas o ministro da Comunicação também se manifestando. A gente espera o chefe de Estado, né? Que isso é manifestação de chefe de Estado. Olha aí, mais uma vez ao vivo, a entrada do Castelo de Balmoral, onde a Rainha Elizabeth II faleceu agora há pouco. A segurança segue fazendo ali o controle da entrada e saída de veículos. Tem todo um protocolo. A Socorro já declarou esse protocolo aqui para a gente, que é bastante intenso. São 10 dias de previsão para todas as cerimônias até o sepultamento da Rainha Elizabeth II. Agora mais um veículo entrando ali ao vivo. Essa imagem é a imagem do detalhe, né, que chamou a atenção nas redes sociais. A mão da rainha com essas manchas, e aí se questionou o estado de saúde dela. E, infelizmente, de fato, ele se agravou até o seu falecimento hoje. Ari? E ontem a rainha tinha marcado uma reunião com o Conselho Privado, que chama o Conselho Privado da Rainha, e ela também cancelou essa reunião, que deveria ter acontecido ontem, um dia após nomear a nova premier britânica. Eu acho que a perda, Ananias Ribeiro, muito mais do que uma perda política, porque ela não tinha poder de fato, ela não interferia no cotidiano do cidadão britânico, é a perda simbólica de uma monarca que é a última grande personalidade do século passado, que ajudou a reerguer a Europa da Segunda Guerra Mundial. Então, os britânicos tinham com ela em vida uma ilusão de estabilidade, uma ilusão de que o país, enquanto ela vivesse, permaneceria unido, apesar do Brexit. E eu acho que em um mundo onde as maiores lideranças, salvo raras exceções, são populistas de direita, com acesso a arsenais nucleares, a presença dela fisicamente viva era um porto seguro, embora, repito, ela não tivesse poder político. Então, acho que é uma perda grande, dobra-se uma página da história do Ocidente com a morte dela. Vejo no príncipe Charles, foi príncipe profissional a vida inteira, alguém que não tem a força dela, não vejo nele força, mas vamos aguardar para ver. Nem carisma, nem força, isso mesmo. Não tem carisma, não tem força, talvez seja o começo do fim da monarquia britânica. Mas falou Simone, disse, na verdade... Uma grande mudança. Como a Socorro falou, há ainda muita especulação de que ele abdicaria em favor do William, né? Há muito sobre isso. Ele chegou a falar isso numa entrevista há alguns anos atrás. Agora, como disse a Socorro, né? Uma coisa é você falar de uma perspectiva, né? Temos imagens ao vivo agora. A Liz, né? A Liz vai se pronunciar. A primeira-ministra. Que faz parte da operação, o secretário liga para ela e diz a Torre de Londres caiu, e ela faz o anúncio agora. De preto, né? Socorro, como convém ao protocolo, né? Seguindo o protocolo, ela foi a primeira a ser informada, não é, Socorro?
E aí um semblante, né? Oficialmente sim, né? Sim. Mas claro que os familiares que estavam lá com a rainha souberam primeiro, claro. Ela está fazendo um retrospecto da história da rainha. E assim, tem também a rede social, que é um fator diferente de monarcas que morreram há 80 anos atrás, que havia todo esse procedimento. Então, E tudo era tem algumas cumprido coisas que são rigorosamente. adaptadas, né, Socorro? Porque a partir do momento em que se inclui rede social no protocolo, e aí isso já muda um pouco. Mas o comunicado oficial é que tem a fonte, né, de... Deixa lá. Quando o pai dela morreu, a BBC demorou mais de 4 horas para noticiar a morte do rei George. Que diferença, e como a rainha viu mudanças ao longo desses 70 anos de reinado. Para mim, uma das imagens mais emblemáticas da rainha Elizabeth foi ela sozinha no velório do marido. Socorro, Aquela imagem, pois não? Nós temos o pronunciamento agora com o áudio. Socorro. Eu não consigo ouvir direito, Ananias. She has been a personal inspiration to me and to many Britons. Ajustar o áudio da Socorro. Ela chegou a dizer que a rainha foi uma inspiração para ela, olha só quem diria, e para muitos britânicos. At 96, she remained determined to carry out her duties, as she appointed me as her 15th Prime Minister. Throughout her life, she's Ela foi visited more nomeada than pela 100 rainha pela countries. 15ª She has touched primeira-ministra. the lives of millions around the world. In the difficult days ahead, we will come together with our friends across the United Kingdom, the Commonwealth and the world to celebrate her extraordinary lifetime of service. It is a day of great loss, but Queen Elizabeth Dia de grande II perda, leaves a mas eles great vão ficar legacy. unidos para celebrar Today the a vida crown da rainha. passes, as Não it tô has ouvindo done direito, for gente. more than 1,000 years, to our new monarch, our new head of state, His Majesty King Charles III. Olha aí, terceiro já anunciou a sua majestade, o rei Charles III. Esse é o nome que ele vai adotar. Together as a people to support him, to help him bear the awesome responsibility that he now carries for us all. We offer him our loyalty and devotion, just as his mother devoted so much to so many for so long. Olha aí, And with the está passing of pedindo the a mesma second Elizabethan lealdade, a mesma age, devoção we ao usher novo in a rei. new era in the magnificent history of our great country, exactly as Her Majesty would have Nossa, wished, direito. by saying the words, "God save the King." Aí, como... Uau, ela terminou aí, Deus salve o rei. O rei que ela acabou de anunciar, o rei agora Charles III. Rei Charles III. Era esse o protocolo, Socorro? Isso. Ananias, tudo aí foi planejado há muitos anos. Mas como a Cíntia estava destacando, não foi só um anúncio, né? Foi também uma pregação, uma busca da manutenção dessa união sim, no país. ela tinha que se manifestar para o povo britânico, ela como chefe do governo, sim. Olha, já tem o primeiro anúncio aqui do Charles, está no Instagram do Palácio de Buckingham. Tá. Quer dizer, não é no Instagram, eu peguei aqui, olha, deixa eu ver se eu consigo, acho que é o primeiro comunicado oficial, né, já tratando, falando da morte da rainha, que ele lamenta profundamente, mas assim, já falando, né, vindo direto de Sua Majestade, o rei. Aqui não falava o nome do rei, ela já falou, né? A Liz já falou. Falou aí no pronunciamento, a Socorro, na tradução imediata, trouxe para a gente a informação. Ele podia escolher outro nome, Socorro? Acho que sim, né? Eles podem escolher nomes, né? Infelizmente caiu o sinal da Socorro Sampaio. Bem, trouxemos aí então essas informações, as primeiras sobre a morte da Rainha Elizabeth II. A cobertura completa você segue na programação da Rede Meio Norte, no Vida de Artista e também no portal meionorte.com. Você acessa meionorte.com que vai ter a cobertura completa da morte da Rainha Elizabeth II, que aos 96 anos nos deixou hoje na Escócia. Siga a programação da Rede Meio Norte com a cobertura completa.